Ela encontrou o esporte por acaso, mas foi a corrida que a escolheu. Carol Benetti começou sua trajetória em 2014, quando aceitou o desafio de correr 6 quilômetros em uma prova beneficente. O que era apenas uma experiência se transformou em paixão, e desde então ela nunca mais parou. Com quase 11 anos de história e 51 pódios conquistados, sua próxima grande meta já está traçada: completar pela primeira vez os 42 quilômetros na Maratona do Rio em 2025. Hoje ela compartilha sua evolução no esporte, os desafios e o que a motiva a continuar superando limites. Bem-vinda, Carol! Vamos respirar, porque é muitos KMs, né, Carol? Muitos. Muito obrigado por ter aceitado participar. Eu acho que esse é um dos podcasts que mais vai me emocionar, porque a corrida é algo que eu amo, né? Eu vivo ela e a gente ou odeia ou ama, não tem um meio caminho, né, para a corrida. Mas antes de começar o nosso podcast, eu queria agradecer ao nosso patrocinador oficial, a M+, que está aí com toda a estrutura, tudo que você vê, enxerga, é criado por eles. E também tem outros podcasts gravados aí no nosso canal no YouTube, Poliana Meira Personal, e também no Spotify. Vai lá e acompanha. Carol, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar aí, participar desse momento aí. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui falando do que a gente mais ama, né? Nossa. Porque é muito fácil falar do que você gosta, é muito bom. Ama e sua pra realizar, né, Carol? Me conta aí, vamos começar desse jeito, cara. Como que a corrida entrou na sua vida? Essa é a pergunta que não quer calar. Todo mundo quer o segredo, né? Todo mundo quer o segredo. Como começou? Como melhorar o meu pace? Como começar a correr? Na verdade, começou numa brincadeira, porque numa mesa de aniversário, inclusive você estava nessa mesa, não sei se você lembra. Eu lembro da corrida até, que a gente participou, que era beneficente, né? A gente estava numa mesa de aniversário e nessa mesa eu fiquei sabendo dessa corrida beneficente, que era do aniversário de Arthur Nogueira, que não precisava ter feito inscrição, somente levar 1 quilo de alimento. Era um treinão, uma corrida meio treinão, né? E na época também, há 11 anos atrás, a corrida não é essa febre toda, né? Não é. Hoje tá muito. Hoje ela virou. Evoluiu, né? É um mercado, é né? Um mercado. É um mercado, um capitalismo em torno da corrida gigantesco, né? E eu falei assim, não, eu vou, amanhã eu vou. 6 quilômetros, eu falei, gente, na esteira eu só corri 1 quilômetro, 2. E morrendo. E a Thaís tava, né, do Rodrigo tava, ela falou, não, vamos. Aí eu falei, eu vou de companhia com você. Acordei, fui, cheguei lá, nem levei o alimento. Aí um amigo meu tava lá, deu o alimento pra mim, eu falei, não, vamos. E eu gostei. A energia da corrida, aquele clima, foi muito gostoso. E comecei quilômetro por quilômetro. No quilômetro 4 eu caminhei. Eu falei, quilômetro 4, caminhei 1 quilômetro e depois finalizei. Quando eu finalizei a corrida, uma amiga tava lá, a Giane, né? E ela falou assim, viu, eu preciso emagrecer. Eu falei, eu também, eu quero emagrecer. Porque o objetivo era emagrecer, né? Todo mundo começa a correr pra isso, né? Dificilmente alguém vai começar a correr, eu quero ser atleta. Não, né? E aí o objetivo era emagrecer. E a gente combinou toda quinta-feira. Tava chovendo, tava frio. Toda quinta-feira a gente tinha um compromisso. A gente corria e começamos assim, 2 quilômetros. A gente não tinha nem relógio, não tinha celular. Mas eu acho que nem tinha muito isso, né, na época, né? Aplicativos, essas coisas, acho que nem... A gente baixou o da Nike. E aí a gente colocava o celular, primeiro levamos o celular na mão, depois a gente tinha só... Já foi melhorando, né? Melhorando. Os investimentos, né, que começa no esporte, né? E aí a gente foi 1 ano sagrado, toda quinta-feira, às vezes de domingo a gente ia e começamos aumentando os quilômetros E você lembra? Eu acho que é difícil, né? Mas você lembra com quanto tempo você fez essa primeira corrida de 6 km sua? Nossa, eu não lembro. É muito, né? É muito tempo para lembrar, né, Poliana? Porque eu também nem tava com relógio, não tinha. Mas depois, a primeira corrida aí que você conseguiu marcar, quanto tempo você realizou? Você lembra? Nossa, depois a gente foi marcando. Nossa, sabe que eu não... Olha, nunca te fizeram essa pergunta, né? Nunca. É que eu quero ver já como que você começou, cara. Porque tem pessoas que já começam no pace
que é dela mesmo, né? Que é o que acontece com você. Claro que você tem uma predisposição genética para desenvolver o cardio, né? Então você tem essa facilidade já que o corpo ajuda, né? Mas você não tem noção de quanto é? Não, mas eu lembro que minha evolução foi muito rápida, porque isso foi em setembro. Em outubro eu já fiz a minha primeira corrida lá na Lagoa, no Arauto da Paz, que era a corrida Outubro Rosa. Foi eu, a Paula e o Jean, e foi um mês depois eu já estava do mundo da corrida. Então foi algo que me impactou muito forte. Assim, a minha virada de chave, o amor pela corrida já veio no primeiro amor. E o que era esse amor? O que você sentia? A endorfina, aquela sensação do final da corrida de você estar feliz, estar motivado, estar alegre, aquilo me impulsionava. Aquele sentimento foi muito forte para mim. Eu nunca tinha sentido aquilo antes. Em nenhum esporte que eu pratiquei. O que eu senti na corrida, nenhum esporte... E o que você já tinha praticado de atividade física, né? No colégio eu sempre fiz futebol, sempre fiz basquete. Eu sempre tive uma vida ativa, né? Uhum. Mas aí você entra na adolescência, você entra na faculdade, você para totalmente. Uhum. E a corrida, ela despertou isso em mim, que eu tava ali... paradinho, né? Tava ali só esperando pra conhecer, né? A gente tem uma fotinho aí da Carol do antes e depois dela, antes da corrida e depois da corrida. E assim, você não parecia, né? Eu lembrando de você, eu não lembro de você assim que parecia aí, mas depois que a gente vê quando melhora, a diferença é quantos quilos de um pro outro? 12 quilos. 12 quilos 12 você perdeu. quilos. Mas o que mais me chateava, assim, era a estética, sabe? Eu me ver e não estar feliz com o que eu tava vendo. Uhum. Eu acho que isso é o que mais me motivou. Claro, eu acho que não tem como, né? Você fala assim, eu quero virar corredora. Não. Todo mundo vai melhorar a estética da corrida e tal. E eu falo assim, quem não gosta de correr é porque não correu direito. Porque se correr, vai gostar de corrida. Por quê? É viciante. É assim, cara, você tá ali correndo, você começa. Puta desânimo, né? Tem até memes assim, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Não é assim, é uma guerra constante. Aí você começa, puta, ainda não tá legal. Aí baixa 3 km, 4 km, que eu acho que assim, pra quem corre 21, 42, vai ficar bom depois dos 7. Quem corre 5, ele vai ficar bom depois dos 3, mas nunca vai ficar bom igual depois dos 7. Não. Quando eu treinei para os 21, que eu percebi o quanto correr mais km era mais gostoso do que correr 5. Que você leva muito para aquecer, né? E, cara, aí quando você chega, é um sentimento de superação. Muito. Que assim, você se superou a cada km, né? Eu acho que você ainda, por mais que você viva hoje um nível acima do nosso, aí você ainda continua pensando assim, cada km eu me superei, né? É essa sensação que a corrida te traz, né? Muito. E, assim, tem até uma foto minha na chegada da corrida de Olambra, em 2024, em julho de 2024. E eu chegando chorando. Até as pessoas perguntavam assim, nossa, mas por que ela tá chorando? Ela ganha todas, né? Eu falei, não é assim ganhar todas, porque cada uma é um desafio. Assim, você passa por problemas na sua vida pessoal, no seu casamento, na casa, no treinamento. Com filho. Doença, né? A saúde às vezes tá mais debilitada. Uma mãe que tá treinando, eu falo, tem que aplaudir de pé uma mãe que tá treinando, porque ela deixou muitas coisas pra estar ali. Uhum. É um desafio. E hoje, né, a sua rotina de treino de corrida, ela não é uma rotina leve, né? Não. É uma rotina pesada. Então, assim, você superar todo esse ciclo, porque eu sempre falei assim, é fácil correr uma maratona, ou uma meia maratona, é difícil treinar. Treinar. Porque cara, é uma coisa assim que, olha, não tenho nem palavras para personificar o que é fazer um treinamento para um ciclo de uma meia maratona e de uma maratona. É muito cruel. Chega a ser cruel. Ainda mais pra gente que é mulher, né? Que nem, por exemplo, eu tava treinando pra Maratona de Sorocaba, que aconteceu em novembro de 2024. E assim, encontrar pessoas pra treinar com você, a gente que é mulher, que nem o meu marido fala, não vai sozinha, então peraí, eu preciso de alguém. Só que não pode ser uma pessoa, porque se aquela pessoa não for comigo, ela furar, então eu tenho que marcar com várias pessoas. E outra, tem que ser uma pessoa também que corra o seu ritmo, ou perto do seu ritmo, porque senão também, né, você não vai diminuir você não pode diminuir seu ritmo por causa disso. E, cara, isso é um negócio seríssimo aqui em Arquedeira. É uma das coisas que eu desanimei de correr na rua. Faz, assim, quase um ano que eu não tenho disciplina de rua mais, porque aconteceu um episódio comigo e eu fiquei com medo. Eu tava saindo aqui de casa no domingo de manhã,
corri e tava voltando. Eu saí umas 7 horas. Quando eu tava virando aqui, eu vi um cara de bicicleta descendo. Tá bom, como a gente sempre vê. E entrei. Quando eu entrei aqui na rua, eu percebi que alguém tava me olhando. Aí eu falei, cara, esse tá me olhando, tá... Aí eu já... Se eu saísse correndo, ia me pegar. Ele tava de bicicleta. Se eu gritasse, o mundo... Arthur Nogueira dorme. Arthur Nogueira tava dormindo. Eu falei, o que eu vou fazer? E assim, em segundos, eu virei pra trás e falei, o que você tá me olhando? Eu virei, baixou uma força máscula aqui em mim. Aí o cara não esperava, né? Aí ele gaguejou e vazou. Eu não consigo mais sair pra hoje. Quando eu vou correr na lagoa. Você fica com medo, não tem como. Entendeu? Uma vez um aluno perguntou, cara, posso perguntar por que você fica correndo na Fernando Aires? Porque é o único lugar que ninguém vai me pegar. Porque sempre tem movimento. Sim. Entendeu? Que é uma avenida aqui de Arthur Nogueira. Então, assim, isso é muito difícil pra gente, né? Muito. Pra mulher. Como que você supera isso aí também? Que não é fácil. E tem um preconceito também, né? Você pode ver nas corridas hoje, a maioria é o homem e a mulher tá parceira. É difícil os homens que apoiam as mulheres na corrida. Na elite também é menos, né? Também. Mulheres na elite. Mas eu acho que é pelo desgaste também, né, Carol? Também, que o esporte traz pra mulher. É um desgaste muito maior pra mulher, né? E normalmente você treina que horário? Eu treino a gente tem o grupo de corrida, né? O MH Treinamentos no Mário, meu treinador. Então a gente tem de terça e quinta, das 7 às 8 na Lagoa. E de domingo, todo domingo a gente faz um longo. Um longo. E aí combina com a galera. Na Lagoa também, sempre na Lagoa. Sim. Aí, vamos voltar lá atrás, que a gente ficou etapa. Então aí você correu um ano sem meta, assim, só por treinar. Então, aí eu já fiz minha primeira prova. E aí eu comecei a caçar provas. E na época não tinha tantas provas. Então, eu fiz a minha primeira prova em outubro, 6 quilômetros lá na Lagoa do Taquaral, né? Depois, logo, em maio... Que foi essas Night to Run que você fez? Não, era Outubro Rosa. Ah, tá. Não, e aí, em novembro, eu já fiz a primeira track field. Eu fiz a primeira track field em novembro. Então, 2 meses eu já fiz uma primeira prova, assim, de expressão. Sim, e você não lembra o tempo. Aquela, né, que Não dessa vez fez desesperadamente. Eu não lembro. Só que a galera de Arthur já tinha começado o movimento da corrida. Foi o pessoal da Inove que levou a tenda, o Mário, o Guilherme, levaram a tenda e já tava o movimento da corrida ali. Eles que deram um start na cidade ali de grupo de corrida, né? E quando foi em maio de 2015, eu ganhei meu primeiro troféu. Que foi uma corrida de 5. De Limeira, de 10. De 10. Esse troféu, esse verdinho aí, ó. Curtindo esse verdinho aí. Ah, foi 10 já. Aí você já migrou. Não, porque eu já fui evoluindo. Eu queria ir pra 10. Eu fiquei em 5º lugar. Esse eu lembro do tempo, foi 50 minutos. Esse eu lembro. E hoje você corre quanto? Eu corro 42 minutos. 42 minutos. Caiu, você vê, olha, quanto tempo, né, Você fala assim, nossa, só caiu. Não, é muito. É muito. É muito. Caiu 8 segundo. minutos. Nossa, faz toda a diferença. 42 você corre. E essa corrida, assim, era uma das poucas que acontecia. E Limeira é subida, né? Subida, ali no Horto Florestal de Limeira. Foi muito legal essa corrida. Aí você não acreditou que você chegou primeiro. Não, eu não acreditei. Aí quando eu subi no pódio, aquela sensação de vitória, aí... Porque eu sou muito de meta, sou muito de desafio. Se você me desafiar... Aí eu falei, não, eu gostei disso. Eu gostei de subir no pódio, eu gostei de ganhar esse negócio Agora eu quero aqui. subir em todos os pódios. Quero mais troféus. E aí, deu start em mim na baixar tempo, melhorar. E aí começou... Aí você já começou a ser direcionada, ter um treinador. Isso. Depois dessa prova. Depois dessa prova, eu ainda fiquei mais um tempo sem treinador. Sem treinador. E aí, Ainda você não tinha, acho que talvez você... é um esporte que eu tô curtindo praticar, mas acho que você não tinha observado o quanto você poderia... O que você tinha de potencial, né? Eu acho que ainda você não tinha enxergado seu potencial dentro do esporte, porque né? quando eu vi uma pessoa correndo, eu falava, gente, isso é pra pessoa muito boa. A pessoa tem que ser muito boa pra fazer isso. Eu achava que era uma coisa, assim, muito difícil. Não que é fácil correr. Mas, assim, é um esporte que qualquer pessoa pode começar a correr. Sim. É um esporte muito eclético, Sim. né? A menos que a pessoa tenha um problema de joelho, alguma coisa assim mais grave, mas é um esporte que ele atende todas as... Ele pode fazer em qualquer lugar, né? Não necessariamente precisa de um equipamento, um lugar específico para fazer, né? Não é um Então, esporte tão caro, não é um né? esporte caro. É caro, se É. você quiser usar dele, né?
Mas, assim, é um esporte que é realmente para começar barato, e acessível a todos, democrático, né? Cada um pode fazer seu tempo e tá tudo bem, e é super legal cada um fazer o seu tempo. E pode levar a família, agora tem as corridas kids, dá pra levar as crianças. E o seu filho corre? Ah, ele ama, né? Ele ama, ele quer fazer todas as corridas. E ele tem potencial, Carol? Ah, ele tem. A mãe coruja. Não, é que tá o genzinho aí, bonitinha. Vai junto esse gen. Inclusive, ele tem quantos anos? Ele tem 7. E como que foi isso? Você ter que interromper aí pra engravidar? Você já corria, já tava aí, né, bem ranqueada aí, e aí teve que parar pra... Você planejou a gravidez? Planejei. Fazia um ano que eu tava tentando engravidar, já tinha 10 anos de casado, né? Já tava na hora. E aí, quando veio a gravidez, eu lembro até hoje que a gente fez uma corrida, um treino de 21 quilômetros. Foi o Ivo que foi com a gente. Eu, o Ivo, o Alessio e o Paulinho. Aquela pegada, né? Com os meninos, né? Sempre pegada. E aí a gente foi no meio do matagal, fomos parar lá em Limeira, 21 quilômetros. E eu não sabia que eu já tava grávida. Olha que loucura. Não, mas pro corpo não era diferente, não. Né? Ele que... Como que chama seu filho? Caio. Ele que lute. Ele que lute. Com o balanço dentro da barriga. Aí vocês voltaram como nessa corrida? Foi um treino. Ah, vocês foram e voltaram pra Limeira. Voltamos pra Limeira. Aí você descobriu que tava grávida. Descobri que tava grávida, aí parei com a corrida. Eu não quis correr durante a gravidez, o meu médico deixou correr. Mas eu quis segurar. Falei, não, eu vou ter o tempo do mundo, todo o tempo do mundo pra correr. Você tinha quantos anos? Eu tinha 32. 32. Falei, não, eu vou segurar, não vou correr, vou fazer uma musculação mais de leve, um pilates, yoga. Então, a gravidez eu dei uma segurada mesmo. Eu parei os 7 meses. Aí você voltou... Com 40 dias eu tava correndo. 40 dias. Foi parto normal? Foi cesárea. Cesárea. O Caio ficou um mês na UTI, né? Ele foi prematuro. E aí, quando deu 40 dias, que foi quando a gente chegou do hospital, eu falei, não, eu quero ir correr. Falei com o meu médico, ele falou, não, pode correr. Então, já voltei imediatamente. Mas você voltou porque você precisa mentalmente, né? Porque realmente tudo que passar ali, né? O processo do bebê... Todo esse processo, né, de recuperação do bebê não deixa a gente louca, né? E é engraçado que quando eu voltei a correr, eu pensava assim, não, se eu correr com um tempo menor do que eu fazia, não tem problema. Agora eu sou mãe, né? Agora eu tenho a minha muleta, né? Porque eu falo que as mulheres, assim, usam os filhos de muleta, né? Pra não treinar. E não foi ao contrário. Ele me impulsionou a melhorar meu tempo, a querer correr mais, porque daí eu queria voltar bem pra ele. Eu queria... quando eu chegava da corrida, eu tava bem pra ele, eu tava disposta. Porque as pessoas têm a falsa sensação que, eu vou ficar 1 hora longe do meu filho. Não, é ao contrário. Você vai, naquela 1 hora, você vai se cuidar e você vai voltar bem pra sua família, pro seu filho. Eu não sei você, mas quando a gente tava, acho que pros 21, não sei. Eu sei que eu corria todo domingo de manhã com meus alunos. E era punk sair de casa, porque a Maia chorava horrores. Não sei se ele chorava. A Maia chorava horrores, assim. E eu tinha um compromisso, porque eu tinha marcado com os alunos e eu não podia deixar de ir. Muitas vezes eu cheguei pra correr chorando, porque eu deixava ela aqui com o Mike. Eu tentava sair antes dela acordar, mas eles sentem, né? E aí ele pegava ela e abraçava e ela chorando. Acho que foi quando a gente tava vindo pra meia do Pague Menos, em Campinas. Cara, era cruel. Você passou por isso? Dele ir chorar quando você sair pra treinar? Às vezes ele dá uma dessas. Às vezes eu vou treinar, ele me abraça e fala assim, fica hoje aqui comigo. Eu falei assim, você acabou de jogar futebol, né? Você fez 1 hora do seu treino, né? Bom, agora ele entende, mas mais novo você não... Aquela história, né, da mãe sair e cobrar. Você não passou por isso? Não passei. Então isso também foi bom, né? Porque aí não te prendeu, né? Porque ele sempre foi bom de dormir, então eu saía e sempre tava dormindo, sempre. Essa vida de acordar de madrugada pra correr é punk, né? Muito. Que horas que você corre de domingo? Porque tem que correr cedo por causa do calor, né? Tem que correr cedo porque... Sempre pra curtir a família, né? Porque se você chegar cedo, que horas você... Quando é treino normal assim, eu acordo umas 6 horas, 5:30, mas quando é prova, a gente acorda 5, 4 horas, né? Porque se é em outra cidade, você tem que acordar mais cedo pra se preparar. Então, antes desses 7 anos, até onde você chegou? Até você engravidar no esporte? Você fala em quilometragem? Em quilometragem, objetivo, em provas que você iria.
as metas que você tinha ali até engravidar, quais eram suas metas dentro da corrida? Ah, não, depois que eu tive o Caio, que eu engravidei, meu tempo diminuiu muito. Eu fazia 10 quilômetros para 48, depois do Caio, que foi pro 43, E aí você 42. Mas antes dele, você já pegava pódio direto. Pegava. Pegava pódio direto. Principalmente no 10, né? Porque muita mulher prefere ficar no 5, né? Muita. Então acaba dando espaço para você poder evoluir. Você gosta de correr 10, mais quilometragem? Eu gosto mais 21. O que eu mais gosto é 21. Mas eu percebo que hoje a mulherada tá forte no 21. Antes era assim. Assim, você corria 10 porque a mulherada ia tudo no 5. Uhum. Hoje você corre 21, a maioria vai nos 10. Mas tem uma mulherada forte nos 21. Eu fiz a live. Minha última corrida agora foi a live no final de 2024, em outubro. Eu fiz os 21 km, foi meu melhor tempo, bati meu RP e eu não subi no pódio. Eu fiquei em 6º ou 7º lugar. Quanto tempo? Fiz em 1h37. Uma mulherada forte. Nossa, e como que é isso, Carol? Que momento da prova dos 21 que você fala, meu, não sei se vou dar conta? Quantos km você... Porque eu, quando corri os primeiros 21 até os 10 eu fui muito bem. Depois dos 10, cara, eu quebrei aqui. Porque aí quando você quebra o corpo, você vai lutar. Mas a cabeça, cara, é muito difícil. Que momento da prova aí de 21 que você sente assim, meu, agora tem que sair de mim e superar? É no quilômetro 16. No quilômetro 16 ali, por quê? É justamente isso. O 21 você tem que cuidar muito da cabeça. Porque você tá acostumado a correr 10. Então você vai querer correr os 10 igual você corre uma prova de 10. E não é. Se você correr os 10 daquele jeito, você tem mais 10 pela frente. Você vai quebrar. É o famoso queimar largada. Né? Na meia de Campinas aconteceu isso. Você comete esses erros ainda? Nossa, cometo. Também? Cometo. O Mário fala que eu quebrei ele na meia de Campinas, né? Porque eu peguei os 10 e fui muito forte. Depois ele não aguentou. Eu quebrei ele, eu falo que eu quebrei ele, né? Que ele quis ir com você, mas aí você deu conta. Eu dei conta. Mas o que te faz não entender que você precisa segurar um pouco? É a adrenalina da prova? A cabeça, você tem que ir controlando a cabeça. Porque você vai vendo as pessoas te passarem, só que você fala, meu, depois eu vou te pegar lá na frente, porque você vai quebrar, neguinho. Porque você tá fora do seu pace. Você sabe, né? E quando você vê uma concorrente sua ali do seu lado, que eu preciso pegar ela, mas não, eu não dou conta, eu preciso segurar agora. Como que lidar com isso? A maioria das vezes que eu evolui foi por conta disso. Porque você sente uma concorrente do seu lado, você vê ela ali e você não quer deixar a peteca cair, porque você não quer ficar para trás dela. Então você vai com ela a todo momento, você fala, não, eu vou com ela no momento certo, eu vou despontar, né? E aí, às vezes, essa estratégia pode ser ruim, pode ser que você quebre, ela te quebre, você não dê conta que você tá muito... Ou você quebra ela. Ou você quebra ela. Ou assim, ela te ajuda a evoluir. Eu acho que a maioria das vezes que eu fiz isso me ajudou a evoluir. Eu nunca quebrei, assim, por segurar alguém. Porque eu senti meu ritmo, eu vi que se eu... Como que você controla aí cada pace? Sabe, até X eu tenho que ter corrido em tanto tempo ou é por KM que você controla? Eu controlo o KM o pace por KM. Por Cada KM eu vou olhando meu pace. Que hoje numa corrida de 21, como que tem que estar seu pace? Tem que estar uns 4,50. Eu vou sempre nos 4,50, 4,40. Aí você percebe que você tá forte. O que você faz? Você diminui? Eu diminuo. Você percebe que você quebrou em algum meio do momento. Como que você se reorganiza ali para poder... Então, porque quando você quebra, pode ser que você quebre de vez mesmo, você tenha que parar, ou você consegue até dar uma segurada no ritmo para depois voltar no seu pace. Uhum. É difícil, né? É difícil assim porque é aqui, né? Porque é na cabeça. E outra, tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá. Como lidar com isso, né, na corrida? Porque, cara... É impressionante, tem dia que você fala assim, hoje não vai sair, e é o melhor treino da sua vida. E tem dia que você fez tudo certinho com o meu direito, e não vai. Você já aconteceu de você ir com a prova e não conseguir concluir? Não, nunca. Nunca aconteceu? Não, nunca aconteceu, graças a Deus. Você falou assim, hoje não vai. Eu sempre consegui concluir, a única prova que eu não concluí foi a de Sorocaba, a maratona, né?
Que aí eu tava com o Sim, pé quebrado. realmente você já foi para esse propósito, né? Para não concluir. Eu sabia, que né? não ia concluir, né? Você não Mas- era nem doida de querer concluir, né? Não, Com o pé quebrado, né? Não a tinha. dor era demais. Não, a gente vai falar depois desse pé. Vamos falar das coisas aí, depois aquela já ansiosa, já quer falar do pé. Que isso aí foi uma coisa de superação dentro Foi. da sua. Da sua vida aí com a corrida, né? Então. Mas aí. Aí você, depois da gravidez, você migrou pra correr 21. 21. Eu sempre gostei do 21. Eu gosto do 21. Se tem 21. Hoje tem muita prova de 21, né? Antigamente não tinha tanto. Mas quantas provas você aconselha fazer por Essa pergunta. por ano? Porque assim, né? O povo mete o louco, né? Mete o louco todo mês. Fazendo corrida, não pensa na vida longa do esporte, né? Você faz normalmente quanto, assim? 21 eu faço umas 4 por ano só. Cada 3 meses eu não faço todo mês. Que é bastante. Que é bastante. Que é bastante, né? E 42 você nunca correu prova. Você tá indo. O que te fez correr por 42? Olha, depois que eu terminei os 21, eu falei, nunca mais eu vou correr 21 e jamais eu vou por 42, porque é só superação. É só superação. Depois dos 21, é só superação. Então é uma coisa assim muito pessoal mesmo, cara, né? Não é um negócio assim, é uma conquista mesmo, porque você quer conquistar isso. Não é uma coisa. Não é fácil. É um negócio de matar. Literalmente. Eu sempre quis fazer os 42, né? Só que logo eu já tive o Caio. Aí o que aconteceu? Quando o Caio nasceu, 2017, logo veio a pandemia. Então a gente deu mais uma parada. Então quando eu acho que eu ia engrenar para fazer os 42, que eu tinha voltado do pós-parto, que eu tava bem, chegou a pandemia. Então todo mundo parou. E aí, quando eu decidi fazer a maratona, que foi agora de Sorocaba, porque eu sempre pensei assim, eu não quero fazer de qualquer jeito, não que eu quero fazer um tempo pra ganhar. Não, mas Carol, é diferente. Fazer bem, sim, mas né? a diferença de eu fazer um 42 bem, você um 42 bem, você tem uma cobrança maior mesmo, porque você tá já no nível acima. É natural você se cobrar desse jeito, né? Não tem, é uma coisa, não vai lá, não, você vai se cobrar, não tem jeito, né? Então eu queria estar preparada, é justamente isso que você falou, né? Eu quero fazer um tempo bom, né? Eu sei que eu não vou ganhar, que eu não sou profissional, mas eu sou amadora, então eu quero fazer um 42 legal, né? Abaixo de 3 horas e meia. E eu falei, não, eu quero me preparar bem preparadinha, né? Então veio a pandemia, a gente deu essa parada. E aí quando eu decidi fazer, aconteceu, né? Pode falar o que aconteceu. Você treinava quantas vezes por semana? 3 vezes, foi pra 4. E quantos km você tinha que fazer por semana, mais ou menos? Pra explicar, né, o desgaste que... Uns 70. Então, imagina, é um volume muito alto, né? Um desgaste físico absurdo, né? E aí... E tem uma preocupação, né, do meu marido, uma preocupação do meu treinador. Eles querem que eu esteja bem, não querem que eu faça o 42 de qualquer jeito. Mesmo porque a gente tem uma responsabilidade de família, né? Não dá pra também sair se aventurando e acontecer alguma coisa. E como que é o ciclo de treino? Que você não faz só corrida, né? Você faz musculação também. Aí, como que você treina musculação? Eu treino musculação 3 vezes na semana, 1 vez natação e 3 vezes corrida. Então, eu tive que aumentar a corrida. Então, no dia que eu malho, eu tive que colocar mais uma corrida, um regenerativo. Então, que nem eu treino... E o regenerativo é quantos km? 5. Então é bem regenerativo mesmo. Porque eu entrevistei o Edivaldo, psicólogo, e ele falou assim, acabei de fazer um regenerativo 10 km. Assim, é outro nível. É outro nível. Por isso que eu perguntei, deixa eu ver se o regenerativo dela é um regenerativo mesmo, E aí você tem que fazer domingo 30 km. É isso que mata. E aqui em Arthur Nogueira, onde você vai correr 30 km, cara? É punk, né? Então, o Edivaldo, inclusive, que montava meus treinos, mas ele ficava fazendo eu dar a volta na cidade. Então, cara, é desgastante demais, né? Porque haja cabeça. Hoje você corre 30 onde? Do mesmo esquema? Os 2 30 que eu fiz pra me preparar pra maratona de Sorocaba, eu fui até
Engenheiro Coelho e voltando, tudo pela pista. Que aí, pelo menos, é mais fácil, né? De não fadigar a mente, né? E eu fiquei 4 meses me preparando para a Maratona de Sorocaba, né? Então, eu decidi fazer... Porque o primeiro semestre tem muitas maratonas. O segundo é mais escasso. Então, a gente ficou na dúvida qual maratona aí, não. Decidi. E por que Sorocaba? Porque é uma maratona que ela é muito conceituada, é uma maratona plana. Ah, né? legal. É uma maratona que já é experiente, já tá na sua 8ª edição. O pessoal fala muito bem. O que tem que ter de diferente de estrutura de corrida, uma maratona para uma meia, por exemplo? A hidratação, né? Se você vê que nem a maratona de Brasília. Mas os 42 não repetia percurso. Essa é de Sorocaba. 2 de 21. 2 de 21. 2 voltas de 21. Isso eu acho legal, eu gosto. Eu acho que longa metragem eu acho que é bom. Porque aí quando você passa no pórtico, você vê a galera, aquela energia, dá um incentivo. Então, assim, na verdade ele monta a estrutura para os 21. E vai ficar só mais tempo ali. Mais tempo ali. Aí tem água e tem Gatorade. Tem água, Gatorade, coca, sorvete. Tinha até cerveja. E você não, cerveja você não toma, mas você toma essas coisas durante o... Precisa mesmo? Precisa. Eu tenho um episódio com os 21 que no treino, eu treinei que eles, no Pague Menos, na corrida do Pague Menos, era no 15º quilômetro que eles davam Gatorade, né? Era o Powerade na época. E eu, em treino, eu treinei e tomei. E eu quebrei, passei muito mal. Não sei o que aconteceu comigo no treino. Mas você tomou gelzinho? Não, eu tomei Gatorade mesmo. E eu quebrei. Me fez muito mal. Eu não consegui nem terminar o treino nesse dia. Aí, né, eu não tive um ciclo muito grande de treino para conseguir beber de novo. Eu falei, então, na corrida eu não vou beber. Não vou pegar o Gatorade no 15º quilômetro. E aí eu levei os suplementos meus, tudo no saquinho, e fui tomando durante o percurso. Só que o volume de inexperiência que eu tinha, né? O volume de inclinação que a corrida tinha era completamente diferente do nível de inclinação que eu treinava. Que aqui a Togueira não tem subida. Você vai para essas provas, você sabe o que é isso, você sofre. A única subida que tem aqui é a do Jatobá, a do Rezec, que não é uma subida muito íngreme, né? E lá o Saciloto, eu não ia treinar lá. Então, uma das coisas que me fez quebrar foi a inclinação da prova. Aí, quando deu assim no 19, falei, cara, tinha acabado minha suplementação. E eu falei, eu preciso de alguma coisa. E tinha um Powerade no chão. Ainda bem que não era pandemia, e era o Powerade, então não era o Gatorade que era na mesma tampa. Aí você tomou. Eu abri e tomei. Eu falei assim, eu preciso terminar isso aqui. Eu vou terminar, nem que for. E eu não queria andar, entendeu? Então, eu peguei e tomei o Powerade. Foi vida aquilo ali pra mim, né? Aí eu consegui concluir, mas assim, como é importante você saber o momento certo de tomar as coisas, para você poder dar conta de... Em julho de 2024 eu fiz a meia do Rio de Janeiro, da ASICS. É a segunda vez que eu faço essa prova. Então assim, Rio de Janeiro, calor, por mais que eu tenha... Ela é mais plana também, né? Ela é super plana, ela é planinha. A gente ia nela, né, depois da pandemia. Aí deu a pandemia, a gente tinha pago ela, até o pessoal do Dubai tinha pago. Também. Já tinha a gente fechado o hotel, aí veio a pandemia e cancelaram, né? Então, porque a gente tinha ido... Tem um episódio até engraçado, porque depois que eu tive o Caio, que eu passei lá pelo pós-parto, momento que você fica depressivo, você fica tentando se achar, né? Eu acho que a corrida me ajudou muito nesse pós-parto também, eu me achar como mulher, como... uma coisa que eu faço pra mim. Pra você. Não só pra eles, né? Não só pra minha família. E aí, o Caio nasceu em setembro de 2017. Quando foi no ano seguinte, e aí eu fiquei sabendo dessa corrida da ASICS de julho, né? De 2018. Eu falei pro Renato assim, eu quero fazer uma corrida no Rio de Janeiro. Meu sonho era ir pro Rio. Porque eu acho que todo corredor, o sonho é ir pro Rio de Janeiro, né? Meu sonho, eu não realizei ainda esse sonho, mas vou realizar. Vai, se Deus quiser. E meu sonho é ir pro Rio de Janeiro, né? Para algumas pessoas pode parecer um sonho pequeno, mas assim, pra gente que é do mundo da corrida, o Rio de Janeiro, ele é muito inspirador. Aí o Renato falou assim, vai, chama uma amiga. Chamei uma amiga, chamou outra amiga. A gente foi em 10 mulheres, 10, sem marido, sem filho. Quando a gente viu, a gente tava entrando no avião, 10 mulheres, e fomos correr a ASICS do Rio de Janeiro. Eu falo assim que foi um momento muito transformador. Foi a sua primeira 21, não, né? Não.
Não foi. Mas foi muito transformador ali, tá? Naquele momento, assim... Pra você, né? Me sentindo mulher de novo, sabe? Sentindo que... E ele tinha quantos meses? 8 meses. 8 meses. Bem mulher, se sentiu mesmo, né? Você falou que você não se sentiu culpada, né? De mãe, não teve nem essa culpa, nada. Mas é muito legal isso, você tá muito resolvida, né, com você, né? Você não tá abandonando seu filho, né? E eu tive, assim, o Renato, apoio, eu agradeço muito a ele, porque assim, eu falo que se hoje tudo que eu conquistei na corrida foi graças a ele, sempre me apoiou. O Renato, ele também é da área do esporte, né? Então ele entende, né, o que é se dedicar pro esporte, então isso também é importante. Ele entende, né? É mais fácil, né? Uma pessoa, um parceiro que vive o esporte também, né? E apoiar, né? O apoio é importante, né? Porque às vezes você precisa, assim, ficar com seu filho. Eu também agradeço minha mãe, porque minha mãe sempre também me ajudou, ficou com o Caio pra mim. Porque você precisa desse momento pra você, né? Eu acho que é importante a gente ter esse momento nosso. E aí a Maratona de Sorocaba, 2024, né? Novembro de 2024, comecei a me preparar em julho, 2024, em julho, eu fui pro Rio de Janeiro. Levei eles. Aí eles foram, vamos de férias, todo mundo. E é uma maratona, uma meia maratona, né? Só tem meia maratona. Você corre na Orla? Na Orla. Nossa, deve ser... Você sai do Leblon e vai até o Flamengo. Então você só vai. É uma reta? É uma reta. Tanto que é muito legal essa prova, porque assim, você deixa suas coisas no guarda-volume, quando você chega lá no Flamengo, suas coisas estão lá. Você não volta, você só vai. Você só vai. Ai, que legal. Você só vai. Que estrutura, hein, que os caras montam, né? E aí, o que o meu treinador me aconselhou, né? Por isso que é legal você estar com um preparador físico, assim. Um conselho que eu dou, não corra sem um preparador físico, sem um treinador, porque isso faz toda a diferença. Não corra por conta. Você vai se machucar, vai dar ruim. E ele falou assim, Rio de Janeiro, calor, todo ponto de hidratação você vai parar e beber água. Eu falei, mas e meu tempo? Ele falou, não, você vai recuperar e você vai tirar esse tempo. E era de quanto? De 21 quilômetros. Mas de 3 em 3 que tinha? De 6 em 6. 6 em 6. 6 em 6. Se tinha água ou Gatorade, eu tomei. Nem que foi... Peguei, parei 2 segundos pra colocar na boca, pra não engasgar também, né? E toquei. E foi o meu melhor tempo. Porque a hidratação é fundamental, né? Tem gente que lesiona por falta de hidratação. E eu sigo uma corredora que ela se subestimou, né? Não, eu consigo. Ela quebrou. Nessa prova, inclusive. E, inclusive, no negócio de água, tem um episódio com você. Uma corrida daqui de Horto Nogueira, era da época do Guilherme ainda. Acho que foi a última que ele fez, sei lá, não lembro. Aí, acho que só tinha, era uma corrida de 7, só tinha um ponto de água. E, tipo assim, eu preciso beber água 2,5 km. Cada 2,5 km, se eu vou correr 21, não importa quanto eu vou correr, cada 2,5 km eu preciso beber água. É a minha necessidade, eu já treinei diferente, eu não consigo. E só tinha um ponto de água, que era no 3,5. Aí, eu cheguei reclamando, porra, meu, só um ponto de água e tal. Aí eu passei perto de você e você falou que não tinha nem bebido água. Falei, porra, é outro nível mesmo. Eu me senti assim, humilhadíssima. Eu sofrei por causa de um pão de água que você nem tinha bebido água do ponto, no único porra, nem parei pra beber água nem nada. Deixa eu me recolher a minha significância. 10 km, a minha nutricionista não precisa beber água. Porque 10 km, que nem pra 42 minutos. Então, eu posso tocar sem água. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Tipo, quando eu treinava pros 21, eu tinha que parar pra passar num lugar no percurso que eu enchesse de água. Porque eu não ia conseguir levar muita água. E não me atrapalha. Eu não sinto a barriga cheia de água, nada. Eu simplesmente tenho essa necessidade de beber água. Qualquer tipo de exercício que eu faço, eu bebo muita água durante a atividade. E é muito de pessoa para pessoa. Você já não tem essa necessidade, tá tudo bem, né? Não, eu pra água eu sou tranquila. Mas um dia antes eu tomo mais água que o normal. Que nem na maratona, um dia antes, acho que eu tomei uns 4 litros de água. Mas aí você mede mesmo ou é... Eu meço. Você mede para poder chegar. Eu já bebo, Carol, 3 litros a 4 por dia. Eu já bebo isso, é normal da minha vida. Então eu bebo muito. Eu falei assim, quando a gente amamenta, a gente tem uma necessidade de beber muita água. A Maia amamentava e eu mamando aqui, junto. Era assim, era junto. Eu falei, eu parei de amamentar e eu continuo bebendo a mesma quantidade de água. Eu não consigo diminuir essa quantidade de água. Eu bebo muita água mesmo. Então, eu suo muito. Então, na corrida, eu preciso
repor isso muito rápido, eu não consigo parar. E aí, o que aconteceu? Por que você não foi para maratona de Sorocaba? E aí me preparei, né? Fiz o Rio de Janeiro, os 21 quilômetros em julho de 2024. Comecei a treinar, cheguei do Rio, já começamos o treinamento para maratona. Então, todas as provas que eu fazia era focada na maratona. Então, ele monta todo um calendário, né? E eu sei exatamente... Durante a semana é mais tranquilo, mas que nem... Ele montou um calendário específico só no domingo, para eu poder me programar. Então, por exemplo, no sábado à noite eu não saio. Você não me chama para comer uma pizza aqui no sábado à noite. Você me chama na sexta, na quinta, mas no sábado à noite não. Por quê? E o Renato, ele respeita isso. Ele fala assim, ó, amanhã a Carol tem longão, então pode ser na sexta? Eu sei como é isso. E aí ele monta, né, os meus domingos, porque daí eu sei os domingos que é 12, aí é mais tranquilo, aí a gente sai tranquilamente, né? Mas os domingos que são longões, eu gosto de dormir cedo, eu gosto de me hidratar no dia anterior, eu gosto de fazer uma sauna. E aí ele montou pra mim, eu tive 2 treinos de 30, vários treinos de 20, né? Algumas provas de 20. E fui pra Maratona de Sorocaba. Foi uma prova muito legal, porque é uma prova que ela é assim, no sábado é 10 km e 5. E 21 no domingo, e 42. 21 e 42. Então, meu irmão mora em Sorocaba. Então, correu meu irmão, correu minha cunhada, o Família meu pai. inteira participou. A família inteira tava lá. Né? Como foi meu primeiro 42, a galera do grupo fez uma homenagem pra mim, fizeram um livro, sabe? Me dando um apoio. E eu fui pra Sorocaba, o Caio também correu, teve aqui. Ah, você já estava lá em Sorocaba? Já estava lá. Na verdade, assim, no sábado, no dia anterior, eu fui torcer pro meu filho lá no São Caetano. E eu dei um pulo. No que eu pulei pra comemorar o gol, eu virei o pé. Na hora o pé inchou, na hora. Só que na minha cabeça eu falei, não, vai passar. Ah, você não sabia que tinha quebrado ainda no dia que você foi pra prova? Não sabia. A gente foi pra prova. No sábado à noite correu meu pai, né? Toda a família, o Caio correu, inclusive. E você tava andando de boa, com dor, mas... Com muita dor. Muita dor. Só que eu não queria aceitar, né? Poxa, 4 meses se preparando. Como que é? Nas vésperas, literalmente nas vésperas, né? Porque se é antes, você já vai preparando a sua cabeça. Agora, no dia anterior, você já tá focado naquilo. Você já tá na prova, né? Você já tá na prova. Você já tá na prova. E aí, E aí, eu cheguei lá, né? Falei com o meu fisioterapeuta, com o Fulvio, né? Da Bengesen, que me acompanha. Ele falou assim, olha... tá muito inchado, tá muito roxo, né? Eu acho que você não deveria tirar um raio-x. Mas eu falei, eu preciso tentar, eu preciso ir lá e falar, eu não consegui. Porque se eu falasse assim, não, eu não tentei... você ia ficar pra cima. Por que eu não tentei, pelo menos? Vai que eu consegui, a adrenalina, sei lá. Porque eu sou assim, eu quero tentar. E aí eu peguei e fui. Eu fui pra prova com... Tala. Com gelo no pé, minha cunhada tava lá, uma amiga minha, Dani, e eu não consegui. Tava o Alex, um amigo nosso, o Alex é maratonista, é aqui de Horto Nogueira, ele já correu, acho que ano passado 2024 ele correu 12 maratonas. Ele é o rei das maratonas. E ele... 12 maratonas, e tem articulação ainda? Tem. Porra, cadê... Correr 12 é uma por mês. Ele é top. É daqui de Arthur. Meu Deus do céu, eu conheço essa pessoa. E ele tava lá na prova, a gente tirou foto. Ele, não, eu vou com você. Ele falou, eu vou com você. Ele falou, se você fizer pace de 6, de 7, eu vou com você. Ele foi pra ir comigo, né, nessa prova. Só que eu falei pra ele, eu falei assim, olha, não dá. Eu tô sentindo muita dor. Aí foi uma frase que me inspirou, que fez eu desistir naquele momento. Ele falou, Carol... Você vai ter a vida inteira para correr uma maratona. E é isso. E você podia destruir até essa vida inteira, talvez, com isso, né? Porque talvez a lesão ficaria, com certeza, né? Ia ficar muito mais grave, né? E talvez te impediria de outras coisas depois, né? E uma frase também no sábado à noite que eu conversei com o Mário, né? Com o meu treinador, e ele falou uma frase que eu falo que eu vou levar para minha vida inteira. Ele falou assim, você não precisa provar nada para ninguém. Então, assim, essa paixão que eu tenho pela corrida é algo meu. Eu não tô querendo provar nada pra ninguém. Eu sempre falo que eu nunca quis ser melhor do que ninguém na cidade. Eu sempre quero me superar. Mas quem tá perto de você percebe. Tipo assim, eu nem estou muito perto e eu percebo isso. Que você não tem esse negócio de...
eu quero provar pra alguém, eu tenho... Não, você faz porque realmente é uma coisa que você curte mesmo, né? Eu gosto assim, eu sempre falo que assim, eu encontrei o meu propósito de vida, sabe? Eu quero inspirar mães, eu falo que meu propósito é inspirar mães a ir pra corrida. Encontrar essa paixão, esse amor pelo esporte, a se cuidar, esse autocuidado na corrida. Porque eu acho que a mãe, nós que somos mães, a gente tem um peso maior, uma cobrança maior. Então eu acho que a corrida, ela te leva para esse universo de pessoas que estão preocupadas com a saúde, que estão... E é uma socialização absurda, né, Carol? Quinta-feira eu falo, gente, quinta-feira a gente terminou o treino, a gente ficou lá na lagoa 20 minutos conversando só de alimentação saudável, de vamos marcar treino, sabe? Então, você entra num universo de pessoas que te impulsionam na sua melhor versão, né? Então eu falo que essa porta que a corrida abre é e aí, nesses 2 quilômetros, você resolveu parar. E aí, como foi? Aí só choro, né? De lá para o hospital também, né? Para saber o que tinha acontecido. E aí, né? a hora que eu vi que quebrou, aí que eu chorei. Porque eu falei assim, eu achei Vou ficar quanto tempo sem correr? Quanto tempo sem correr? E será que quebrou? Ou deu uma leve trincada e terminou de quebrar? O médico falou que quebrou, realmente quebrou. Porque pela dor que eu senti antes, ele falou, não, quebrou. Quebrou por estresse, né? De tanto treinar. Overtraining. Que é uma coisa que agora é importante até você entender como seu corpo funciona para um próximo ciclo de treino, né? Que ele tem um over, né? Porque você nunca tinha vivido esse over. Então, eu já machuquei minha tornozela também por over. E é muito importante quando a gente descobre que realmente a gente tem limite. Né? Você teve alguma outra lesão durante esse... Então, eu também não. Você nunca tinha vivido lesão. Então você não acha que seu corpo tem limite. Você simplesmente vai, né? E vai batendo. Por mais cuidado que você tenha com alimentação, com sono, com todo o processo. Tem um excesso pro corpo, de qualquer forma, né? E a gente também, nesse sentido do over, como a gente nunca viveu isso, você não sabe a sua cabeça como vai reagir. Então, a cabeça também foi difícil. Porque as assim, primeiras semanas. Desacelera radicalmente, né? Você não vai desacelerando, né? Não. Você parou. Parou. E você tava no loop, né? Você tava num nível lá em cima, né? Então, todo dia, né? De treinar. E como foi essa cabeça aí? Foi as 2 primeiras semanas, eu falo, né? Tudo você se adapta. Engessou. As 2 primeiras semanas foram bem difíceis, mas depois eu fui me adaptando. Né? Aí depois que tirou o gesso, aí fui pra musculação. Você ficou quanto tempo com gesso? 60? Não, com gesso eu fiquei 40. A bota, né? Fiquei 40 dias, mas sem treinar mesmo corrida, deu uns 70 dias. E como foi voltar? Porque assim, a corrida parou, você perde. Claro que é um perder diferente, né? No seu caso, mas assim... É um recomeço, né? Eu tô voltando, né? Essa semana eu ainda tô bem... Você sente dor no pé ainda? Não sinto. Graças a Deus não sinto. Mas eu tentei dar uma abusada, o joelho já deu uma você tenta até pensar, né? E aí, como que você vai construir agora essa volta? Então, eu vou pro Rio de Janeiro, né? Em julho. Em junho. Vai uma galera aqui de Arthur fazer os 42. E agora... Você vai querer fazer os 42? Vou fazer os 42. Eu vou destravar esses 42. Ou sai. Não, vai ser mas nem se for... Vai ser emocionante a chegada, né? Com certeza. Se for caminhando no meio, não vou caminhar se Deus quiser, mas tudo bem. vai. E aí, qual que vai ser o progresso? Então, pra preparar, voltar a rotina de treino dos longos. Agora esse mês, né, eu voltando eu preciso voltar mesmo, assim, num ritmo que eu correndo? Quantos km agora? 10 km eu já consegui, né, eu voltei 10 km, então agora gradativamente, então vou fazer uma semana 11, outra semana 12, vou... E você tá com suporte de fisioterapia por trás agora, né? Tem a clínica Bengezen, lá do meu amigo Fúvio, né? Que é em Olambra e em Jaguariúna, que dá todo o suporte pra mim. Eu acho que é o primordial. Mas você já fazia isso antes? Você começou a fazer agora? Eu já fazia antes. Já fazia antes. Semanalmente também? Faz 1 ano que eu faço com ele. Nossa, isso daí que eu falo que eu nunca me lesionei por ter esse apoio da fisioterapia. É muito importante. A Bota Recovery, ele tem um programa de Bota Recovery com liberação miofascial.
É sensacional. Nossa, eu tô amando essa área também de É. liberação miofascial. Eu tô fazendo. Quiropraxia. Eu tô fazendo uma vez por mês, né? Quiropraxia. Nossa, cara, tá. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Não é pouco bom, não, é muito bom. muito. É um reset mesmo, né? Um reset. É aquela história, você fala para as pessoas que é bom, mas a pessoa tem que ir lá É, e ver, e né? cara, eu demorei tanto, eu fui por causa de lesão também. Dificilmente você vai procurar, e eu falava, eu preciso ir, meu, e ele é aqui, ó, na esquina. Então, eu falei, aí eu me lesionei pegando peso pro aluno, e o negócio foi piorando, eu falei, deixa eu ir lá. Cara, eu saí zerada no outro dia, eu sofri um mês pra um dia ele me alinhar ali e dar tudo bom. Aí agora eu vou todo mês pra poder dar uma manutenção, porque evita a lesão em você, né, cara? Evita a Eu lesão. falo que é manutenção, porque às vezes você tá com uma dorzinha na canela, ele faz uma liberação, não gera uma lesão, né? Você vai tratando aos poucos, foi muito E importante. como que é a sua alimentação? Eu tenho a doutora Fernanda, né, que é minha nutricionista, que ela pega no meu pé. Você não pode subir peso, né? Tudo isso vai influenciar, né? Aí é tudo pesadinho. Tudo pesadinho, o docinho, né? Ela deixa. Às vezes eu falo assim, vamos cortar o doce? Ela, não, você precisa do docinho. É importante, né? Vai dar uma resetada aí, né? E nem o meu. Eu falo assim que eu não sofro de ficar sem comer, não. Pelo contrário, ela põe tanta comida, às vezes eu falo, nossa, eu não vou dar conta de tanta agora, comida. em época de treinamento pra maratona, você deve, com certeza, ainda mais que seu volume de treino é muito grande. Nossa, né? eu tava comendo muito. E eu sinto muita fome e, assim, você sente fome toda hora, né? Principalmente no domingo que você faz os longões, você fica a tarde inteira querendo comer, porque dá muita fome. E suplemento, o que você toma? Eu tomo creatina, tomo à noite pra dormir, ela me deu magnésio. Eu tomo pré-treino, né? Um pré-treino que ela me deu. O que tem no seu pré-treino? Porque, cara, eu passo mal na corrida com pré-treino. Eu quebro. Porque eu saio meio metendo louco, porque eu tô cheio da energia e me quebra. Porque aí eu não posso. E eu já tentei de todas as formas segurar. Não vai. Aqui também eu não. Isso eu usava mais quando eu tava treinando pros 21, né? Que eu precisava mais. Mas eu quebro, cara. Eu meto louco, meu batimento sobe muito. E aí eu quebro, porque eu não aguento. Entendeu? Então, na verdade, meu pré-treino é só se eu não conseguir comer, se for substituir a comida. Então, por exemplo, eu como pão com doce de leite de pré-treino e café preto. Mas se eu não conseguir acordar muito em cima, aí ela passou para mim nitrato e palatinosa. Porque a palatinosa é da beterraba, então ela vai liberando gradativamente. Maltodextrina não posso, palatinose eu posso. Ah, entendi. Então é um pré-treino mais de carbo mesmo, mais não uma cafeína, alguma coisa assim que vai aumentar. Porque pré-treino normalmente tem cafeína, tem essas coisas, né? Você toma um carboidrato, você come um carboidrato mesmo, aí tudo bem. Aí não. E dor de barriga, essas coisas não dá, não? Até eu entender que eu não podia tomar gel com cafeína, demorou anos. Você sofreu muito. Então eu falo, gente, olha, se eu dou uma dica, não tome gel com cafeína, que vai soltar a barriga, e compre um tênis um número maior. É verdade. Porque o que caiu de unha... Você perdeu muita unha? Muita. Mas você não comprava tênis com um número maior? Não comprava. Como não, cara? Eu demorei uns 2-3 anos pra entender. Sério? Mas hoje com tênis com maior não detona. Detona a unha. A unha. Detona. Cara, os perrengues, o Edivaldo, quando veio aqui, ele contou dos perrengues dele de dor de barriga na corrida. A maratona de Campinas. Meu, gente, como que pode, né? Acho que todo corredor tem uma boa história em relação a isso. E tá tudo bem, né? Que eu falo que se é xixi, você faz na roupa e você não tá nem aí. Agora, cocô não tem como. Eu já fiz xixi na roupa. Eu também já fiz. Teve uma corrida que teve, não sei se você viu, que viralizou, né? A nega correndo, chegando, ela falou assim, não me filme que eu estou cagada. Mas na maratona de Campinas de 2023, meu pai me viu chegar, fez 10K e me viu chegar. A que chegou em segundo lugar, chegou inteira cagada. E, cara, você não vai deixar de correr porque você cagou, né? Não. E você vai continuar, porra, você tá treinando 4 meses, correndo e metendo louco, e faltando 2 km, você vai deixar? Não. Eu tenho até uma história engraçada da Anima Arthur. A gente tava no pórtico de largada, a gente ia sair pra corrida e começou a me dar vontade de fazer xixi, porque o banheiro, a fila era muito gigante.
Tem esse porém também, né? É. Os banheiros. A fila era gigante, eu não fiz xixi. E aí, ali perto da estação cultural, tinha umas plantas. Uhum. Eu peguei, Isso entrei é embaixo da planta. Entrei embaixo da planta e fiz xixi. Eu agachei a bermuda. Ué, o mundo que lute, né, Carol? Gente, eu não ia fazer nas calças. Eu falei, não, eu não vou começar com o meu tênis molhado. Eu vou abaixar e vou fazer xixi. Eu fiz. Você não chamou ninguém até pra te acobertar ali? É, cara, ninguém conta, né? Só vê as vitórias, né? Só vê o pódio. Ninguém vê as histórias tristes. Não, e é cruel. E assim, determina muito o que você come e o seu estilo de vida pra corrida. Ela vai mostrar ali seu estilo de vida. Não te perdoa. É igual o vinho, né? Eu até gostava de tomar um vinhozinho, mas eu parei, porque assim, não combina mais, não tem como. Não dá. Eu sempre falei, né, que o que foi cruel foi a preparação pros 21, foi isso. Foi o que minha família abriu mão, né, porque a família vai ter que abrir mão, a gente ficou 6 meses sem sair sábado à noite, pra poder acordar domingo e treinar. É. E meus longos eram de domingo, eu não tinha como fazer durante a semana. Então foram 6 meses, minha família, eu saindo, a Maia chorando pra poder treinar. Cara, se realmente muda a vida pra correr. E eu era amadora. Imagine você, que é elite, como que é, né? Domingo. No sábado à noite a gente não sai, quando tem longão, muito difícil. Renato já até sabe. 9 horas dormindo, 9 horas maravilhoso, dormindo, né? E macarronada, aquela comida bem, bem tranquila. E às vezes do domingo o Renato vai dar aula. Então, assim, aí diz que vovó, Mãe. né? O mãe, então, Caio vai dormir aí hoje. E eles entendem de boa. Eles entendem. Tranquilo, É. né? Às vezes dá um momento, tipo, por que você tá fazendo isso? Aí eu falo assim, então, tá aqui meu calendário, meus domingos são esses. esse aqui é longão, você não A marca rede de nada. apoio é fundamental, né, pro sucesso. E você tem vontade de correr fora, as majors? Sim. Que agora você tá entrando nos 42, você tá entrando nas majors aí, O né? Dr. Gabriel, que é o meu médico, né, ele é da clínica UDX, ele tá em Tóquio, vai ser Tóquio em 2025. 2025, fevereiro de 2025. Ele vai fazer Tóquio. Ah, nossa. Ele já tá pegando a 5ª mandala dele. Que dá, a quinta são 6? São 6. 6, falta uma. Então, fevereiro de 2025. Aí eu acompanho as majors pela Valerie, né? Valerie Mel. Ela já tá repetindo, né? Ela já fez a major e ela tá fazendo de novo, né? Até Não, ela não... ela teve duas provas que ela repetiu, não sei qual foi, tá. que ela repetiu. Eu sei que ela correu de novo, né? E ela é uma superação, né? Assim, o estilo de vida dela, o que aconteceu na vida dela e como a corrida fez. E é isso que a corrida faz, né? Ela te faz superar. Até o Edvaldo, no podcast que a gente fez, ele fala assim, dificilmente um corredor não vai ser bem sucedido na vida. Porque a corrida é se superar a cada km. Literalmente, vencer ali você com você mesmo. Né? Então, o que te faz ser disciplinado para a vida, né? Você tem que ter uma vida toda regrada, né? Sua família toda tem que ter uma vida extremamente regrada, né? E assim, eu falo que assim, você também por tudo... Você ponderar as coisas também, porque se você for também muito ferro e fogo, não dá para ser 8 ou 80. Você tem que achar um equilíbrio ali, né? Você tem que ir... Que nem eu costumo falar, eu vejo, tem corredoras, né? Que elas vão todo domingo em provas. Eu não, eu vou... uma vez por mês, 2 vezes por mês, porque eu acho que também a família pesa muito pra família, e a gente tem que ter um equilíbrio, sim, né? Com certeza. Acho que todo final de semana em prova... Mesmo porque você é uma atleta amadora, né? Não vivo então, disso. eu entrevistei uma atleta, e ela falou que ela tem um esporte, né? Essa é a diferença do amador pro atleta. Porque você vai ter que fazer diferente da família, da dor. Ela falou que ela tem dores 24 horas e tem que continuar treinando. Então essa é a sua diferença. Você consegue ver o lado ainda bom do esporte, porque você tá ali... Olha o celular. Não, vou só silenciar aqui, galera. Você tá ali
Porque você quer. É que o meu por fazer. fisioterapeuta falou, ele falou assim, ó, a de Sorocaba é que você quebrou, né? Mas se você não tivesse quebrado, a gente ia fazer um raio-x, se não tivesse quebrado, eu ia te dar uma infiltração pra você correr, se você fosse uma atleta profissional, de alto rendimento. É o que acontecia é o que acontece muito com a ginástica olímpica, né? Artística aqui no Brasil. Ela contando a Daiane, qual que é a atleta mais... Ah, esqueci o nome dela, gente. A Jade, não é a Jade, é a que ganhou a medalha. Agora, é a Rebeca. Rebeca. Ela falou que ela teve que fazer com dor. Com dor. Entendeu? Que ela teve lesão de joelho. Ela não ia fazer aquela prova, mas ela teve que fazer e até abrir a cortina, ela tava chorando de dor. Foi lá e entregou. Então você não precisa passar por isso, né? Porque você quer correr pra sempre. Então essa é a diferença do amador pro profissional, né? Você quer viver, você vive o esporte porque você tem prazer. Por isso que eu falo, quem corre todos os dias, gente, não corram todos os dias. Gente, é loucura, vai né? machucar, vai lesionar. Como que você coloca isso na cabeça da pessoa? Não adianta. Porque vicia, né? E você tem que aprender a lidar com... Meu marido, quando ele jogava no Santos, ele tinha uma excursão do Santos pro Japão e ele quebrou o dedo por estresse também. Quebrou o dedão de tanto bater na bola em micro pedacinhos. E aí o treinador dele falou assim, você quer ir pro Japão? Ele falou, quero. Então a gente vai infiltrar. Então era só infiltração no dedão. Só infiltração. E ele foi com infiltração. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Que era o objetivo, né? Ô, Carol, você teve quantos pódios já na vida? Vamos pôr aí algumas fotinhas da Carol com pódio. Ano passado, 2024, foi um ano muito bom pra mim, sabe? Eu falo que... até brinquei com o meu treinador essa semana. Eu falei assim, nossa, 2025 tá... Aí a meia de Campinas... a maratona de Campinas, né? A do meia maratona de Campinas, fiquei em terceiro lugar, os 21 quilômetros. Teve 42 nessa prova, mas eu fui pros 21. Aí o Rio de Janeiro, né, que eu fiz em julho de 2024. Aquela ali, ó, é uma prova de Olambra um pouco antiga. O Caio tava até pequenininho. É a das flores, né? A turística. Turística, isso, a turística. Essa prova, inclusive, é uma prova que me marcou muito, porque eu fiquei em primeiro na categoria, eu fiquei em sexto no geral, eu não subi no pódio, eu cheguei chorando. É uma coisa dura essa, né? Tinha umas meninas muito fortes, e eu queria ter subido no pódio na geral, né? E eu não subi, eu fiquei muito frustrada, né? Mas faz parte. A Carol trouxe alguns troféus aí, eu queria o do Anim Arthur, que é uma corrida daqui, né? E ser campeã na sua cidade. Na sua cidade, né? É uma corrida que acontece todo ano. A Carol arrasou nos 2000. E tem a integração que também acontece todo ano, né? A integração é uma corrida, hoje, uma das maiores corridas, né? Aqui da nossa região. Essa daí eu fiquei em terceiro lugar na categoria. Foi uma corrida que hoje... Foi 10 também? Essa foi 10. E me dá a medalha de Sorocaba, que ela foi buscar a medalha, pelo menos, né, Carol? 2 km, mas a medalha foi minha, né, como diria. Aí você passou pelo final dela, como pra pegar a medalha? Como que funciona? Não, eu saí, né, eu interrompi, e aí depois no final eu não ia pegar a medalha, mas o pessoal falou, não, pega de recordação. Não, claro, isso aqui vai ser a sua superação, por ela, né? Por ela. Por ela, né? Faz parte da minha história, né? Mesmo que eu não completei. Carol, você é privilegiada porque você se destacou numa cidade pequena, né? E você tem apoiadores aí, né? Muito. Conta aí um pouquinho como que começou essa questão dos apoiadores. A gente sabe aí que tem parte de corrida, né? Que subiu um nível aí. Conta um pouquinho aí sobre os seus apoiadores. Eu comecei pra brincar, né? A corrida, eu sou amadora, então, assim, ela faz parte da sua rotina. Da minha rotina. Você não vive pra isso. Não vivo disso. E aí, conforme eu fui tendo muitos pódios, muitas vitórias, né? Então, chamou a atenção do Partiu Corrida, que hoje é um dos maiores organizadores de corrida, junto com a Noblu, né? A Noblu é a maior organizadora de corrida da América Latina. E hoje, a Partiu Corrida, eles estão unidos. E aí, eles me convidaram para fazer parte do time. E o que você ganha as corridas? Tem uma grana? Isso, tem uma parceria. Uma parceria. Eles, né? Pra divulgar. Mas você tem que mostrar resultado? Não. Legal. Não tem essa pressão. Não tem uma pressão. É mais um incentivo mesmo para
Pra divulgar, E aí todas as corridas deles você tem que correr. Eu tenho que correr. Todas as corridas deles eu represento as corridas deles, né? Então eu faço a divulgação, eu apoio. É um dos meus apoiadores, né? Mas assim, não tem problema de você ganhar e ser a patrocinada pela não existe isso é marmelada, tal. Não tem como, né? Corrida não tem como ter marmelada em relação a isso, né? Teve até um episódio, né, que teve uma garota que ela errou o caminho e ela chegou em primeiro lugar, mas na verdade ela foi desclassificada. E aí eu ganhei a Animar Tour, né, de 2024. E ela falou, não, é porque ela é patrocinada pelos... E não tem nada a ver, foi fruto do meu trabalho, da minha dedicação. Isso não achei legal que ela falou, porque tudo bem que teve um erro, né, ali, mas quem tem que ser culpado é a organização, não é você. Não sou eu. Né, porque você treina e ganha, fazer o quê? Inclusive, eu com a Sidneia ficou em segundo nessa, eu fiquei o tempo inteiro na frente dela. No final, no quilômetro 7, ela me passou, ela foi na minha frente, ela deu uma arrancada. E aí, no último quilômetro que eu passei ela, então a gente tava brigando ali pela prova, né? Então, não foi marmelada, não. É suor mesmo. Então, não me descredibilize, né? Não, porra, eu corri pra caramba pra poder ganhar. E aí você tem, então, parte de corrida como patrocinador. Parte de corrida, a Noblu, né? Que hoje as sócias são sócios da parte de corrida. Tem o MH Treinamentos Esportivos, que é o meu treinador, que a gente tem um grupo aqui em Arthur Nogueira. Que acontece de terça e quinta, né? Às 19 horas. Tenho a UDX, que é o Dr. Gabriel Provença, que é um corredor também top. Tenho a Bengezen, que é a fisioterapia, que é o Dr. Fúvio, que ele é... Nossa, eu falo que se não fosse o Dr. Fúvio... Seu anjo, né? Meu anjo. Eu falo que, nossa... Eu, quando rompi ligamento também por over, quem cuidou de mim foi o Fúvio. Ele é impressionante, né? Eu falo que, assim, não é só... Ele cuida também da nossa cabeça, o apoio que ele dá, né? E tem a clínica, a doutora Maiara, cardiologista, né? Que eu faço todos os exames com ela, da clínica Hunter, lá de Holanda. E o pessoal do SM Lab, que é o laboratório que também eu faço todos os exames. Quais seus exames de sangue? Que você faz de quanto tempo? Eu faço cada 6 meses. E a doutora Fernanda, minha nutricionista. Legal. Tem um time legal, time né, legal, Carol? nossa. Você tem um peso aí. Peso. Você tem um peso. E assim, você é privilegiada, porque não é comum, né? Não. Olha, eu em outras áreas, né, mas aqui já entrevistei acho que uns 5 atletas e nenhum tem esse apoio. Às vezes nem de suplementação, que é talvez a área do fisiculturismo, eles têm esse apoio. Então você é privilegiada, né? Sim. Porque a corrida tem essa visibilidade, né? Ela é igual ao futebol. O futebol em relação aos outros esportes tem uma visibilidade. A corrida, ela é um esporte que tem uma visibilidade diferente, né? E cresceu muito, né? E eu falo assim, não tem segredo, sabe? Não é que eu tenho algo diferente. Não, eu sou disciplinada, eu não falto nos treinos. O que o meu treinador passa, eu executo. Então, assim, eu falo que é o arroz e feijão bem feito. É você fazer a lição de casa. Se você fizer a lição de casa, vai ter sucesso. Eu acho que tem assim, né? Você tem uma predisposição para a corrida, né? Fibras que facilitam isso. A pessoa que não tem, talvez ela tenha que fazer um esforço maior, mas todos podem chegar. Pode. Né? Não um esforço maior, não que você não faça um esforço, mas, né, tem pessoas que vão ter que... A luta vai ser um pouquinho maior, mas pode chegar lá. Tudo é de ser questão de disciplina e foco, né? E o que também me ajuda muito, assim, meu time, sabe? O pessoal lá do Mari, do MH, do grupo, é assim, é uma família. Porque é um ajudando o outro, um incentivando o outro, ninguém deixa o outro desanimar. Então, assim, essa interação com a galera, essa força que eu dá pro outro. Tipo assim, você tem um peso de dar exemplo pra eles, né? Isso também te motiva, né? Porque assim, eles ficam muito felizes com a sua conquista. Todo mundo, né? Fica feliz com a sua conquista. Então isso, eu tô correndo com um grupo todo, porque você tá representando o grupo deles. Eles fazem parte também, né? Que eles veem. Então isso é surreal, né? E não é comum, Carol. Você tem essa oportunidade, você teve essa oportunidade, né? Aqui é um público que curte muito o esporte, né? Em várias áreas. Então acho que isso te trouxe esse privilégio. Eu vejo as cidades da região assim que às vezes até tem um grupo também, mas não tem um treinador, que nem o Mário também, o apoio que ele dá, né? As planilhas que ele monta pra gente, né? Ele trabalha com
um sistema de planilha, isso ajuda muito. Sim, não periodizar, né, seu treino, fazer a coisa acontecer, né? E assim, ele encontrou também o atleta que faz, né? Porque é isso que dá bom também, né, cara? Às vezes o período monta, o cara não tem essa disciplina de fazer todos. Porque se você não faz o treino A, você não pode ir pro B. Não. Né? É um sequencial do outro, né? Então isso é muito importante. Eu sempre falo assim, eu sou uma pessoa que eu nunca reclamo, sabe? Eu falo que as palavras têm muito poder. Então, assim, fala palavras positivas, fala, não, eu vou fazer, eu vou conseguir, vai dar certo. As pessoas, às vezes, ela tem, o poder tá na língua dela, né? Na boca, na falada, profetizar coisas boas mesmo. Vai acontecer, eu vou fazer. E a corrida, você precisa disso. Você precisa. Precisa disso. Porque a hora que o despertador... As pessoas acham que o despertador toca às 4 da manhã pra você correr, e assim, você acorda saltitando. Não, você acorda, meu, o que eu fiz da minha vida? Por que eu paguei? Eu paguei pra estar lá, pra sofrer. Aí, só que isso dura 30 minutos, né? Depois passa, né? Passa. Então aí... Não, e aí a hora que você termina a corrida, você fala assim, quando é a próxima? A sensação, eu acho que você quer viver uma das melhores sensações da sua vida, corra. Né? Corra, porque a corrida, você pode ver, tem gente que, cara, você vê que idoso, você vê gente com cadeirante, cara, você vê cada tipo de pessoa nas corridas. Você fala, o que esse louco tá fazendo? É isso, cara, a sensação de terminar uma coisa que não é fácil, não tem preço pra dar. Assim, das maiores conquistas também que a corrida me deu é ver meu pai correndo, né? Meu pai, 66 anos, ele vai fazer 2024 e ele tá correndo 10 quilômetros. Foi pra Mogi. Idoso correndo em prova é surreal, né? E eles te passam, né? Desaforados ainda. Agora, em fevereiro de 2025, ele fez a track field de Mogi, 10 quilômetros, foi super bem. Então, ele também é outra pessoa depois da corrida. Não tem como não ser, né? Carol, inclusive é isso, né? A gente tá aqui chegando na nossa reta final do nosso podcast. E eu queria que você falasse aí, ó, eu achei muito legal essa bandeira que você levanta, né, da mãe, né, da mulher ter esse momento para ela e viver ali os prazeres para ela e separar esse tempo para ela. Então, fala aí uma palavra de motivação, como faz para a pessoa começar, o que pode motivar ela. Eu sempre penso assim, eu gosto de uma frase que eu quero deixar, que eu gosto muito, é assim, escolha o seu difícil, né? Então, eu acho que você ficar no seu sofá deitada e é difícil você colher todos os frutos do sedentarismo, das doenças que vêm, né? Então, escolha o seu difícil, porque você levantar também e ir fazer atividade física é difícil. Só que você vai ter qualidade de vida, você vai ter uma saúde, aí, uma longevidade. Então, eu falo assim, quando eu escolhi a corrida, eu não penso só em mim, eu penso na minha família, assim... O que eu quero deixar de legado para o meu filho, né, de qualidade de vida e também para me cuidar para ele, porque eu acho que quando a gente se cuida, a gente como mãe, quando você sai para correr, você tá cuidando de você, mas você também tá cuidando do seu filho, porque você tá deixando para ele ali uma saúde melhor para você, absurdo, né? Então eu falo que eu não corro só por mim, eu corro por ele, né? Para deixar para ele para não dar trabalho para ele. Sim, né? Com certeza. A Maia, ela tem orgulho porque ela tem calo na mão, igual a mãe dela. Aí eu falo assim pra ela fala assim, mamãe, você é muito forte, eu quero ser igual a você. Eu falei, você vai ser muito mais do que eu. Você tá começando agora. Eu comecei já velha, né? Porque não tinha isso na nossa infância, né? Então eles estão tendo uma oportunidade de aprender e de viver uma vida que, porra, eles vão conquistar o mundo, né? Com o nosso exemplo nesse sentido, né? E eu falo assim, que a gente vê o mundo, não tem o certo e o errado, a gente vê sempre da nossa ótica, né? Então escolha a ótica da saúde, a ótica da qualidade de vida saudável. Não que você tem que ser radical, mas assim, você consegue equilibrar, né? Você não precisa ser radical, mas você precisa entender que você precisa cuidar. Né? E cuidar vai realmente ter coisas que não vão mais fazer parte da sua vida. E ponto, isso não vai ser radical. Isso é que você está se cuidando. Simplesmente isso, né? Então, isso é fundamental, né? E eu, assim, uma palavra também que eu queria deixar para as mães é assim, quando você está treinando, você não está deixando de ficar
com seu filho 1 hora. Pelo contrário, você tá ganhando 1 hora de qualidade de vida para voltar para ele melhor. Então, assim, volte melhor para sua família. Se cuide. Quando você se cuida, você tá pensando com a sua família. Você tá voltando melhor para eles. É isso aí, ó, gente. Não deixem de praticar um esporte por causa de qualquer outra coisa, né? Separe esse tempo, nem que você acorde um pouco mais cedo, durma um pouco mais tarde, que lá no final sempre vai valer a pena, né? Sempre. Eu queria deixar as redes sociais da Carol aqui, ela posta bastante aí os treinos dela. E queria agradecer, Carol, por você ter aceitado o convite. Nossa, falar de corrida é uma coisa que eu queria faz tempo aqui no Policast, e tinha que ser com você, né? Porque daqui da cidade, a gente, né? Começou junto, né, ali o processo da corrida. Muito sucesso para você aí. Obrigada. Muitos KMs, e eu quero acompanhar aí a sua preparação para o 42, que ele vai chegar e vai ser um arraso. Vai sim. Obrigada pelo convite. Sim, me sigam, eu vou estar postando agora a minha rotina para os 42. É isso aí. Sempre mostrando. E vamos inspirar, né, Carol? Vamos inspirar. Eu queria agradecer vocês por mais um Policast, lembrando que tem outros episódios lá no YouTube, Poliana Beira Personal, e no Spotify, Policast. Até a próxima.